quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Dê um aplauso bem forte ao Messias, amém? Dê o seu melhor aplauso nessa noite. Nós estamos na sexta noite destas 7 noites proféticas, e hoje eu quero compartilhar dentro desse tema, vivendo o sobrenatural, a fé que traz vitórias impossíveis. Diga comigo: a fé que traz vitórias impossíveis. Amém? Diga: o difícil só é difícil. Amém? Diga: eu não posso fazer do difícil impossível, porque impossível é milagres e Deus faz milagres. Amém? Tem coisas que são muito difíceis, mas não são impossíveis. Mas o impossível nós vamos vencer pela fé, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Quando o escritor da carta aos Hebreus está falando de tantos homens e mulheres na galeria da fé, de repente entra uma pessoa improvável. Apesar de tantos improváveis, mas essa é o improvável do improvável. Raabe, uma meretriz que vivia em Jericó, que não fazia parte da linhagem de Abraão, e que ela conseguiu entrar na própria genealogia do próprio Senhor Jesus, porque ela foi alcançada por fé. Deixa eu falar algo para você. Raabe, ela foi adquirindo fé ouvindo falar. Diga comigo: ouvindo falar. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 10, 8, que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que vos temos pregado. À medida que nós vamos ouvindo falar a palavra e reproduzindo a palavra, a fé vai entrando em nosso coração. O povo de Jericó ouviu falar do que Deus vinha fazendo com aquele povo, com aqueles quase 3 milhões de pessoas que foram tirados do Egito. Eles ouviram falar de como Deus subjugou o Faraó. Eles ouviram falar de como Deus abriu o mar para eles passarem, e como o mar se fechou sobre Faraó, seus cavaleiros, seus cavalos, como o Egito foi despojado. Eles ouviram falar como Deus cuidou por 40 anos daquele povo no deserto, alimentando eles através da comida que vinha do céu, da água que brotava da rocha. Eles ouviram falar de como aquele povo, apesar de não ser um exército, venceu Og, rei de Bazã, venceu os heteus, os amorreus. E eles ouviram falar de como Deus abriu o caminho através das águas, represando as águas do Jordão. Então eles ouviram falar. Aquilo que eles ouviram falar era o mesmo que Raabe ouviu. Alguns, ao ouvir aquilo que Deus vinha fazendo, se fecharam e se prepararam para lutar contra o povo de Deus. Mas Raabe foi se enchendo de fé, ela foi crendo, e ela foi nutrindo no seu coração um desejo de ter um encontro com esse Deus que muda a história das nossas vidas. Quando nós olhamos a descrição de Josué, a palavra do Senhor nos diz que Jericó estava completamente fechada. Ninguém entrava, ninguém saía, porque o rei de Jericó havia fechado todas as portas. Porque eles não queriam que o povo de Israel entrasse naquele lugar. Mas Josué, ele envia 2 espias, diga comigo 2,
E é interessante porque o envio sempre é 2 em 2, e 2 tem a ver com testemunhos, 2 aqui tem a ver com aquilo que o Senhor, Ele sempre está dizendo: se 2 concordarem na terra, será ligado aquilo que já foi ligado nos céus. 2 tem a ver com conexão, 2 tem a ver com discipulado, 2 tem a ver com testemunho. É o testemunho de 2 pessoas que traz validade. 2 aponta para as 2 testemunhas do fim. Zacarias 4, a palavra do Senhor nos diz sobre as 2 oliveiras. E agora nós temos aqui 2 espias, 2 homens que entram numa terra para espiar a terra, mas não só apenas para espiar a terra, mas para levar uma mensagem de vida, para levar uma mensagem de esperança. Comece a entender Raabe dentro de uma perspectiva de nós. Raabe é uma figura de nós, que estávamos vendidos, perdidos, trancados, mas Deus fez entrar o Evangelho, a palavra até nós, e essa palavra da fé que está perto de nós, que foi pregada, e todos aqueles que acolheram essa palavra com o coração aberto, essa palavra foi poderosa para produzir em você a salvação. Agora, a mesma palavra que produz a salvação é a palavra que produz os milagres nas nossas vidas. Então, a gente precisa entender. E agora, olhando para essa história de Raabe, dentro dessa perspectiva, a palavra do Senhor nos diz que pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com o desobediente, porque acolheu com paz aos espias. Em Josué 2, 14 e 18 diz: então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciarde essa nossa missão. Será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela residia estava sobre o muro da cidade. Disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhes os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, e teus irmãos, e toda a família do teu pai. Diga comigo: em tua casa. Diga: teu pai, tua mãe, teus irmãos, e toda a família do teu pai. Agora diga com fé: meu pai, minha mãe, meus irmãos, toda a minha família, todos os meus filhos, toda a minha família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias. A salvação, ela não é uma prerrogativa para nós, é uma porta que se abre em nós, para alcançar a todos aqueles que estão em nossa casa. Josué 6, 23. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinham. Tiraram também a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Quantos creem que quando o Senhor tocar a trombeta e os muros desse sistema maligno cair, o Senhor vai tirar você, vai tirar seus pais, suas mães, seus filhos, seus parentes, suas famílias, e ninguém vai ficar nessa Jericó. Diga: eu e a minha casa seremos resgatados nesse dia, amém, nome de Jesus. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Olha só o modelo da volta do Senhor ali na entrada na terra prometida, na queda de Jericó. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha,
e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Amém? Raabe representa aquilo que o poder da fé pode trazer e fazer na vida de uma pessoa. Uma mulher que tinha tudo para dar errado, pela sua condição de prostituta e pelo lugar onde morava, em cima de um muro que viria a cair. Entretanto, ouvindo falar do poder de Deus, Raabe crê naquilo que ele poderia fazer e se dispõe a lutar por isso. A fé da prostituta Raabe representa o posicionamento daquele que resolve lutar, vencendo toda a condição humana de frustração e derrota nesses dias que vivemos, crendo que o Senhor virá para nos buscar, que o Senhor virá para tirar a gente dessa condição, que o Senhor tem uma mudança, uma transformação para as nossas vidas. E eu quero compartilhar hoje como nós podemos operacionalizar a nossa fé, traduzindo-a em vitória para nós e toda a nossa casa. Vamos receber o poder da fé que nos leva a batalhar e alcançar grandes vitórias em o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você preste atenção comigo essa história. Imagine, essa mulher vivia uma vida de prostituição numa cidade que estava condenada. Jericó era uma cidade condenada, e Raabe era uma mulher prostituta, e com certeza ela não tinha um bom testemunho na sua família, ela não era bem vista pela sua família, com certeza era fruto de críticas de todos, era fruto de críticas da maioria. Às vezes, quando alguém perguntava para aqueles pais: vocês são pais de Raabe? Havia uma vergonha, porque muitas vezes, queridos, a gente se envergonha da condição que os filhos, da condição que os parentes, eles estão vivendo. Muitas vezes nós perdemos a esperança quando olhamos para algumas condições que pessoas que nós amamos estão vivendo. E provavelmente essa era a condição que estava ali a família de Raabe. Alguém dizia: Neuto, você é pai da Raabe? A Raabe era conhecida, era uma prostituta que habitava nos muros de Jericó. As muralhas de Jericó eram tão largas, tão grandes, que tinham casas em cima da muralha. Não era apenas um muro, era uma fortaleza. Raabe habitava numa dessas casas, de forma estratégica. Aquele era o lugar onde muitos homens iam. E eu imagino a condição dessa família. Minha filha, nossa filha, é uma prostituta. Talvez Raabe tinha todas as justificativas e explicações para dizer: a prostituição foi o que me sobrou, foi o que me restou. Eu nunca tive muitas opções, e o que me restou foi essa vida. Assim também, queridos, nós vivemos na nossa realidade. Muitos, talvez sentados aqui, já viveram situações que você disse: não me restou muito, a não ser usar de uma mentira para fazer um negócio, de usar de um engano para fazer algo que envergonha a família. Ou você tem alguém que nesse momento envergonha, traz tristeza para você. Mas a grande realidade é que essa grande Jericó que nós vivemos traz essas situações, e são comuns. Elas não são incomuns, são normais. Pais criam filhos, e quando os mandam para a escola, quando voltam, às vezes voltam deformados, por conta das amizades, começam a viver situações totalmente esdrúxulas, vergonhosas. Agora, diante disso, nós, como igreja, o que fazemos? Aceitamos tudo com um coração fatalista? Passamos a reclamar como muitos vivem reclamando? Levantamos uma guerra contra as nossas Raabes? Passamos a viver um momento de confusões? E o que a palavra de Deus nos mostra nesse texto
é que Deus, Ele prova o seu amor para conosco, que Deus, Ele prova esse amor estendendo a graça aonde ninguém estenderia, porque a graça é um favor que nós não merecemos, é tudo dado por nada que nada merece, amém, queridos? A graça é uma oportunidade que Deus abre para nós. Há muita gente que acha que vai para o céu porque é bom, a sua bondade não lhe leva para lugar nenhum, a não ser para o inferno, porque o único que lhe abre o caminho para o céu é a graça que Jesus derramou pelo seu sangue. É uma oportunidade aberta para nós. Hoje nós estávamos ali visitando um casal e encontramos uma pessoa querida, ungida, mas ele disse: a minha vida foi perdida por causa da religiosidade. A religião me destruiu, me feriu, me frustrou, porque eu vivi num lugar em que, na minha religião, se eu assistisse televisão eu ia para o inferno, se eu jogasse bola eu apanhava em casa. Então muitos estão sendo destruídos por esse sistema maligno chamado religião, que tem mantido pessoas afastadas da graça, afastado desse derramar de Deus, aonde Deus abre uma porta para nós, para mudar a nossa história. E eu quero profetizar hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa. 2025 é ano de portas abertas, de graça manifestada onde você não imaginava. Quantos creem que aquilo que você achava que não tinha jeito vai acontecer? Quantos creem que mudanças vão acontecer? Quantos creem que Deus vai fazer uma reviravolta nessa história torta da sua vida e vai levantar você de novo, e vai levantar a sua família e vai fazer algo completamente novo? A gente precisa entender que isso é obra da graça nos alcançando. Agora Raabe, ela estava ali na sua vida de prostituição, e ela recebe uma visita inusitada de 2 homens. Diga comigo, 2 homens. Mas quando aqueles 2 homens entram na casa dela, ela sabe, ela identifica que não são 2 clientes. Ela sabe que aqueles 2 homens são 2 presentes de Deus para a vida dela. Ela ouviu falar, ela entendeu. Eu não sei do que você tem ouvido falar, eu não sei o que tem alimentado a sua alma, o que tem alimentado a sua vida, mas eu quero lhe dar uma palavra nesta noite. Os céus estão derramando testemunhos, a palavra de Deus está sendo liberada, o Senhor está fazendo a obra de norte a sul, de leste a oeste, e aquele que ouve o que Deus está fazendo e se alimenta dessa confiança, se prepara quando as oportunidades chegam. Não, você não entendeu. Hoje a oportunidade de Deus chegou aqui para a sua vida. Se você crê, aplauda bem forte ao Messias. A oportunidade de Deus está batendo na sua porta. Não é apenas um pregador que está aqui, não é apenas a sexta noite. Deus está dizendo: ei, eu estou à porta batendo hoje, eu estou à porta abrindo uma oportunidade para você, eu estou trazendo uma visitação de mudança para a sua vida. Se você entender isso, você não vai abrir a sua porta como você sempre abriu. Sabe o que acontece, queridos? Talvez alguém aqui sentou aqui e disse: louvor foram 3 músicas, daqui a pouco vem a palavra de oferta, daqui a pouco vai vir mais isso, daqui a pouco o abraça, não sei o que, o apóstolo vai pregar e a gente vai. Escute, se a sua rotina é essa, você não entendeu o que Deus quer fazer com você hoje. Raabe entendeu que a rotina dela foi quebrada aquele dia. Não são 2 clientes que entraram na minha vida, são 2 testemunhas que vieram trazer a esperança de Deus para mim. Não é a minha rotina que está tendo uma continuidade, é a mudança que está batendo na minha porta. E se eu abrir o meu coração, olha o que a palavra de Deus diz: eu que estou à porta e bato. Se alguém ouvir o meu bater e abrir, eu vou entrar.
Essa palavra não é para ímpio, essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para a igreja de Laodiceia. Essa palavra é para a igreja que talvez não entendeu que o Senhor já não está nem lá dentro, está lá fora querendo entrar, está aqui fora querendo entrar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero fazer algo novo hoje na sua vida. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Raabe, quando ela recebe essa visita, ela acolhe, ela guarda, ela protege. Apóstolo, o que o senhor está querendo dizer com isso? A visita de Deus hoje para você é uma oportunidade. Agora, se você vai guardar o que Deus está entrando na tua vida, se você vai proteger a palavra que está entrando na tua vida hoje, o espírito de vida que está entrando na tua vida, é decisão tua. Corra o risco que você tiver que correr, mas não perca o que Deus está lhe dando nessa noite. Corra o risco que você tiver que correr, mas não abra mão daquilo que Deus está lhe entregando, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. A primeira coisa que Raabe sofre é um assédio de Jericó, porque Jericó assedia. Porque o mundo que a gente vive está bombardeando sua mente nesse momento. O diabo, o príncipe desse mundo, está bombardeando a sua mente nesse momento, bombardeando a sua mente com preocupações, com angústias, com sofrimentos, com ameaças, seja o que for. Então guarde o que Deus está lhe dando, guarda o que tens, guarda o que recebe, esconde e protege, porque aí está um segredo de mudança para a sua vida. Tem gente que está perdendo a visita dos espias durante o culto, porque estão lá no celular olhando coisas que não tem nada a ver. Porque o príncipe de Jericó é cruel, e ele não quer que a esperança entre. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele decidiu que hoje Ele vai entrar aqui. E Ele decidiu que a sua casa, Ele decidiu que a sua vida, Ele decidiu que o endereço da bênção é você. Diga amém. O endereço da bênção é você. O endereço da bênção é você. O endereço da bênção é você. Diga: eu sou porta, e a bênção que entra por mim vai alcançar a minha casa. Porque o encontro é aqui, mas a bênção eu vou colher lá em casa. Digo: o encontro que muda é aqui, mas a bênção eu vou colher lá do outro lado. Quantos creem nisso? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Olhe para mim. Raabe, quem entrou aqui? Entraram 2 homens, mas já foram embora. Raabe, se nós encontrarmos ele aqui, nós vamos te matar. Procurem. Estava muito bem escondido. Sabe o que o salmista diz? Guardo no meu coração as tuas palavras, Senhor, para eu não errar o alvo, para eu não pecar contra ti. Eu guardo, eu escondi como Raabe escondeu aqueles 2 espias. Eu escondi essa palavra, eu escondi essa oportunidade, eu escondi esta graça que foi liberada na minha direção. Eu escondi aquela palavra de conhecimento, aquela palavra de revelação que veio. Eu escondi, Senhor, para não errar o alvo. Quando o rei de Jericó saiu, os soldados saíram, aqueles 2 espias disseram: Deus já nos entregou essa terra, essa cidade vai cair, todos vão perecer nesse lugar. Deus vai fazer algo novo. Raabe, nós queremos fazer uma aliança contigo. Nós vamos amarrar essa fita vermelha na janela da sua casa. E se você não nos denunciar, quando nós voltarmos, todos que estiverem nessa casa, aonde a janela tem uma fita vermelha, diga fita vermelha, diga: o sangue de Jesus sobre a minha vida vai alcançar a minha casa. Olha o que eles disseram: quando os muros estiverem caindo, coloca todo mundo dentro da casa, porque a casa que tiver a fita
está protegida. E ninguém vai morrer nessa casa. Meu Deus. E agora? Como que eu vou convencer todo mundo que a minha casa é o lugar mais seguro de Jericó? Se a minha vida nunca valeu nada, se nunca ninguém me ouviu, se aquele filho tem um coração tão duro, que já não me ouve, aquela filha já não me escuta, os meus pais não me valorizam, eu já não tenho credibilidade na minha casa. Olhe para mim, Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, nem por capacidade humana, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você pode dizer amém? Deixa eu dizer uma coisa, quem era você quando a graça entrou na sua vida? Uma prostituta numa terra perdida. Porque você acha que essa graça que abriu e escancarou a sua casa, a sua vida, não pode escancarar qualquer outro lugar através de você. Só creia. Só creia. Isso aqui, queridos, é tremendo, porque agora Raabe creu. E a Bíblia diz que quando Israel estava cercando a cidade, no 7º dia, na 7ª volta, no toque da última trombeta, diga toque da última trombeta, dada a voz daqueles que estavam à frente, eles gritaram, uau! O que aconteceu? Os muros da cidade caíram. Aonde Raabe morava, Luciano? No muro. Imagine o terremoto. Quando começa um terremoto, todo mundo quer sair de casa. Naquele dia, naquele terremoto, Raabe diz, entra na minha casa, entra nesse lugar, porque o lugar de salvação está aqui dentro. Raabe, mas está caindo tudo, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque nós temos uma palavra, e o Deus que está derrubando essa cidade, é o Deus que marcou a minha casa com a fita vermelha. O Deus que está derrubando essa cidade, é o Deus que disse que vai salvar a nossa casa. Entra aqui na minha casa, ninguém sai desse lugar, porque enquanto vocês estiverem aqui, tem salvação para vocês. Uau, isso é tremendo. Olha que fé. Não é uma fé para sobreviver, mas é uma fé para salvar. Diga eu quero. Eu vou repetir mais uma vez, não é uma fé para ir para o céu sozinho, mas é uma fé para carregar a família, é uma fé para salvar a família, é uma fé para ajudar pessoas, é uma fé para resgatar, é uma fé para cumprir propósito, porque se a sua fé fosse só para ser salvo, Deus já teria levado você. Vocês estão entendendo? Se fosse só Raabe, tinha ido embora junto com os espias. O propósito era maior. Tinha uma família lá para trás. Eu quero profetizar aqui você e sua casa. Você não está entendendo? Você e sua casa. Você só é a porta. Você só é a porta. Mantenha essa porta aberta por fé. Mantenha essa porta aberta por fé. Tá balançando tudo, tá sacudindo tudo. O perigo está batendo na porta. Fica no lugar da promessa. Fica no lugar que Deus mandou você ficar. Coloca todo mundo nesse lugar. Creia que o Deus que está derrubando os muros é o Deus que está quebrando corações. É o Deus que está trazendo com mudanças para as nossas vidas. Diga pela fé. Eu vou permanecer, mesmo Carla, quando tudo começa a sacudir. A gente pensa que a fé nossa nos impede de viver chacoalhos. Toque em quem está do seu lado e diga, está chacoalhando? Permanece crendo. Queridos, a nossa fé, ela não nos impede de viver terremotos, mas nos terremotos nós vamos permanecer.
Você não está entendendo isso? A nossa fé nos faz permanecer. E é por isso que o Senhor, Ele chama a atenção aqui de algo que é incrível. Raabe, a improvável. Alã, o improvável. A Márcia, a improvável. Ricardo, o improvável. Newton, o improvável. Já me contou cada testemunho. Deus tem que ser muito crente para escolher o Newton, né? Deus é crente para escolher a gente, queridos. Sabe por quê? Porque Ele não olha a gente pelo que a gente foi, mas Ele olha pelo que nós seremos, por aquilo que Ele está construindo na nossa vida. Aquilo que Ele está construindo na nossa vida. Guarde isso. Esse é o ano de manifestar o sobrenatural de Deus na sua vida, através da sua vida, na sua casa. Só os que creem, dê um aplauso bem forte ao Messias e diga: esse ano. Diga: esse ano. Então nós precisamos receber o poder da fé que estava em Raabe, que nos leva a batalhar. Diga: batalhar. Batalhar. João, ele diz: amados, eu quero que vocês batalhem pela fé santíssima, que vocês lutem. Essa fé que nos leva a batalhar e alcançar grandes vitórias. Quais são as principais batalhas que nós venceremos com essa fé que Raabe teve? A primeira batalha: você vai lutar pelo seu futuro. Você não vai viver o fatalismo, ou seja, aquilo que Deus vai fazer é maior do que tudo que você já viveu. Isaías 43:18 diz: não fique falando do passado, não mencione as coisas que passaram. Eu estou fazendo algo novo, vocês não estão vendo? Vocês estão cegos, não estão vendo o que eu estou fazendo? Eu vou abrir um rio aonde tinha deserto e um caminho aonde não existia. E Isaías 35 diz que este caminho será chamado caminho de santidade. O louco não vai errar esse caminho, mas o imundo não vai passar por ele. Sabe qual é o maior problema nosso? A gente quer viver futuro olhando para trás. A gente quer batalhar pelo futuro falando dos problemas, falando dos traumas. A gente quer olhar para frente e diz: mas eu perdi. Aonde você perdeu, Deus vai lhe dar dupla honra. Mas eu estou frustrado porque eu já vivi situações difíceis. Deus está dizendo: está cego? Não está vendo que eu estou fazendo uma coisa nova? Não está vendo que eu entrei na tua casa, Raabe? Não está vendo que no meio de tudo, eu que abri o mar, eu que abri o Jordão, eu que alimentei esse povo, eu que vou derrubar essas muralhas, estou entrando na tua casa e estou colocando um sinal na tua casa, na tua vida. E se você entender isso, tu e a tua casa vão viver o melhor tempo da tua vida. Vocês já chegaram aqui, queridos, ou ainda estão em casa? Só os que chegaram, dê um aplauso bem forte ao Messias, amém? Eu não sei se você está entendendo. Deus está fazendo algo novo. Diga: Senhor, abre meus olhos. A gente tem que ser, pastora Márcia, igual Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que é que você quer? Eu quero parar de ser cego. Amém? Está na hora da gente começar a dar esse grito: Senhor, eu não quero mais viver nessa cegueira. Quantos aqui querem ter os seus olhos abertos? Porque o Senhor está dizendo: eu estou fazendo algo novo e já está vindo a luz. Eu estou fazendo algo novo e já está vindo a luz. Eu estou fazendo algo novo e já está vindo a luz. Enquanto você está falando de coisas velhas, eis que eu faço novas todas as coisas. Eu estou abrindo um caminho onde não existia. Tony, um rio no meio desse deserto. Algo tremendo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não ressignifico vida, eu faço tudo de novo.
o mundo ressignifica, e gente ressignificada cai tudo de novo, porque é igual reformar a casa. Agora quando Deus entra, Ele destrói, constrói tudo novo. Deus está dizendo: eu estou fazendo algo novo na sua vida. Eu estou fazendo algo novo na sua casa. Eu estou libertando o seu coração. Eu estou curando a sua alma. Eu estou trazendo libertação para você. Eu estou quebrando coisas velhas, e eu estou trazendo algo novo. Raabe, Jeremias 29:11 diz: eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz, Daniel. Pensamento de lhes fazer prosperar, pizza. Pensamento de lhes dar um futuro e uma esperança. Diga comigo: um futuro. Um futuro. Luciano, um futuro. Isso é tremendo. Deus está dizendo: você não está entendendo? Então veja, no versículo 12 do capítulo 2, olha o que os espias estão dizendo: jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia, Raabe está dizendo, para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, meus irmãos, as minhas irmãs, toda a minha família. Se Raabe tivesse filhos e filhas, ela diria: aos meus filhos, aos meus netos, às minhas netas, a minha geração, eu e a minha casa, eu quero viver o mesmo que eu estou vivendo agora. Então eles disseram: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então os fez descer por uma corda, pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Diga: e o que caiu foi o muro. Diga: mais a casa que tinha a marca, que tinha a marca da vitória, que tinha a marca do sangue, que tinha a fita vermelha, não caiu. Diga: tudo vai cair nesses dias, mas quem tem a marca do sangue vai permanecer, vai permanecer. Diga: minha casa, diga: minha casa é pedacinho do céu nessa terra. Hoje tem gente aqui que vai precisar se arrepender, porque você já disse: minha casa é um inferno. Eu não lhe culpo de ter dito isso, porque talvez foi no meio de uma angústia muito grande. Mas eu quero lhe dizer que hoje a porta da sua casa está sendo aberta pela sua vida. A graça está chegando aqui. Deus está dizendo: o seu futuro será um futuro diferente do que você viveu até hoje. Raabe, sua casa já foi um inferno um dia, mas agora ela vai ser casa de salvação, de bênção, de restauração, porque Deus entrou nesse lugar. Olhem para mim, a gente não pode mudar o passado, mas nós podemos construir um futuro hoje. Diga: hoje, se ouvirmos a voz do Senhor, não vou endurecer meu coração. Amém? Não endureça seu coração, lute por esse futuro. A história de Raabe nos ensina a importância de lutarmos pelo futuro, não vivendo debaixo do fatalismo. Na razão humana, ela não teria nenhum futuro, mas no seu coração, ela não abrigou outro sentimento que não o de lutar e se posicionar corretamente. A sua atitude de não se dobrar diante da ameaça e não deixar que a passividade dominasse a sua vida foram fundamentais para o seu futuro. O inimigo quer cegar as possibilidades de escape e livramento que existem em tantas áreas da nossa vida. Você vai receber hoje do Senhor o poder de reação para se levantar e lutar pelo seu futuro. Posso ouvir um amém? Deus deseja que todos sejam vitoriosos. Não viva mais do lado do inimigo, se posicione do lado do vencedor, daquele que nos dará a vitória. Tremendo isso, tremendo. Sabe, queridos, a gente precisa sair desse fatalismo. Raabe diz: ok, eu moro em Jericó, mas o Deus que está vindo me visitar,
Ele vai me arrancar de Jericó, juntamente com todos aqueles que são meus. Olha a fé, olha a esperança, olha a esperança. E é isso que a gente precisa entender, queridos. O mundo que a gente vive jaz no maligno, mas o Deus que abriu o nosso coração, que bateu a porta na porta da nossa vida e escancarou a porta da graça, Ele está dizendo: ei, lute por um futuro diferente de tudo que você já viveu. Diga: eu vou lutar. Diga: eu vou lutar a luta da fé. Diga: eu vou me posicionar. Segundo, lute pela obra de Deus. Não viva a passividade. Josué 2, 3-6. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram até ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade, os 2 vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo de se fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, e não sei para onde foram. E depois, após eles, depois porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, e os esconderam entre as canas do linho que haviam disposto em ordem no eirado. A atitude de Raabe foi sábia, e contrariando a expectativa do rei de Jericó, que aqui é uma figura do próprio Satanás, ela escondeu os espias, os abrigou no seu eirado. Ela fechou a porta para os perseguidores, despistando-os em seu caminho, e deu orientação aos homens de Deus para que se escondessem por mais 3 dias. Para crescermos e nos desenvolvermos, é preciso andar em aliança com a obra de Deus e com os homens de Deus. Assuma os seus posicionamentos, declarando a fidelidade àqueles que estão em posição de autoridade sobre suas vidas, honrando e abençoando, jamais permitindo difamações, calúnias e palavras que sejam ofensivas. Quando o rei de Jericó vier para tentar denunciar aqueles que Deus colocou como objeto de salvação na sua casa, guarde eles, esconde, não ceda ao rei de Jericó. Seja fiel, seja fiel. Porque o tempo todo o rei de Jericó está querendo dizer que os espias são ameaças, que aqueles que Deus enviou para lhe salvar são ameaça. O tempo todo o rei de Jericó quer lhe convencer que os seus discipuladores, seus pastores, aqueles que Deus colocou para tratar, para cuidar, para salvar, eles são problemas. Guarde essas vidas como guarde a sua própria vida. Eu não sei se você está entendendo. Porque muitos, quando o rei de Jericó vem, começam a expor a esperança que Deus plantou dentro da sua casa. Queridos, deixa eu lhe dar uma palavra. Talvez, o que aqueles espias foram fazer em Jericó? O que eles foram fazer em Jericó? O que Moisés precisava de informação de Jericó que ele já não tinha? O que aqueles espias foram fazer naquela cidade que ajudou aquela cidade a cair? Se Deus já tinha preparado tudo, Deus diz: vou te dar Jericó, vou derrubar Jericó, vou entregar o teu rei, vou entregar os valentes, vou entregar tudo, vou destruir tudo. O que os espias foram fazer em Jericó? Diga para quem está do seu lado: salvar Raabe. Vocês já chegaram aqui, queridos? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Queridos, o que gente que tem família, que tem trabalho, que tem um monte de obrigação, está fazendo lá na tua casa? O que está fazendo? O que gente que tem tanta coisa para fazer, está tirando para fazer na sua vida? O que você tem? É o amor de Deus, que põe 2 homens para arriscar a própria vida, para entrar na casa de uma prostituta e salvar ela e toda a casa dela. Você não está entendendo? Tem gente que está deixando de trabalhar
só para entrar na sua casa, na sua vida, e salvar você e toda a sua casa. Se isso não é graça, eu não sei o que é isso. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias. O que tem gente fazendo 3 horas da manhã, abrindo live, para orar com as pessoas, e quando for 6 horas da manhã, já tem que sair para trabalhar, e às vezes você não protege eles. Quando o rei de Jericó vem, trazendo acusação, trazendo tanta coisa, você não esconde ele. Quando Deus entrou na sua casa com essas vidas, porque Ele quer salvar você e toda a sua casa. Você parou para pensar? O que aqueles espias estão fazendo lá? Carlos, o que eles estão fazendo naquele lugar que Deus já não sabia o que ia fazer? É que tem uma Raabe que ninguém se importa, mas Deus se importa. É que tem um Ricardo que Deus se importa. É que tem uma Zilma que Deus ama tanto, que Deus incomoda a gente para não dormir, só para entrar na vida da Zilma, para dizer: Zilma, o meu propósito contigo é maior do que você imagina. O que tem o William, ele é muito amado por Deus, e quando Deus olha para ele, ele olha o futuro do Wilman, e diz: não, eu tenho que enviar 2 espias lá na casa dele, para que a casa dele seja toda transformada. O que tem? Você parou para pensar isso? Porque às vezes, Pitts, a gente acha que nós somos a última cocada que está no saquinho, e Deus diz: se eu não mandasse os espias aí, Pitts, você já tinha virado mussarela há muito tempo, hein? Você está entendendo, Jana? O que tem ele? Que tem a Letícia. Para Deus incomodar discipuladores, para ficar incomodando ela, ligando para ela. Ela fala: aquele povo chato que não me deixa em paz, que não fica pegando no meu pé. Sabe o que ele está dizendo? O muro vai cair, e se eu não entrar na tua casa cai junto com a dos outros. Quantos estão entendendo isso aqui? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Pastor Fábio, essa é a única razão dos espias em Jericó, a Raabe. Essa é a única razão que a igreja vencedora ainda não foi levada, porque tem muitas Raabes que ainda precisam ser consolidadas, e a sua casa ser resgatada, antes que os muros caiam, antes que tudo caia e não tenha mais chance para ninguém, porque o Senhor tem planos e propósitos para a vida de muita gente que está aqui. Escute, coloque a mão nessa cadeira vazia que está do seu lado e diga assim: diga o nome do filho, da filha, de um parente. Você vai dizer: eles vão estar aqui ainda esse ano. A próxima conferência eles já vão estar dando testemunho aqui. Mas profetiza, querido, profetiza. Abre a tua boca e diga: o meu filho, o João, o Pedro, a Joana, a Maria, sei lá o nome. Diga o nome, diga o nome, diga o nome. Diga o nome da sua Raabe, da família sua. Diga esse nome, porque Deus está dizendo: é por causa disso que eu estou fazendo a obra aí na vida de vocês. É por causa disso. Sabe, queridos, a gente precisa entender que nós precisamos assumir posicionamentos, declarando fidelidade diante de situações que exigem uma postura sua. Não seja neutro. O que eu disse? Raabe, que é neutra, perde o sinal na sua casa. Não seja neutra, escolha o lado.
Eu saio do lado do rei de Jericó e eu me coloco agora do lado do Deus Todo-Poderoso, aquele que me amou e mandou os espias na minha casa. Eu vou viver desse lado, eu não serei neutro, eu não quero ser politicamente correto, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui para agradar o mundo, mas eu estou aqui para transformar vidas. Não tem neutralidade. Diga: pela fé, elimine a passividade e lute alinhado com a visão de submissão, respeito e unção, pois essa postura lhe trará crescimento. Terceira batalha: lute pela aliança do sangue. Não viva debaixo de condenação. Diga: não há mais condenação. Declare bem firme: não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida, diga bem alto: a lei do Espírito e da vida já me libertou de toda a lei do pecado e da morte. Diga agora, pois, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Diga: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E quando o diabo ou alguém quiser me acusar, eu não viverei debaixo das acusações, porque eu sou uma nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Disseram-lhe os homens, versículo 17: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo a nós a terra não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde fizeste descer. E se não escolheres a casa contigo, se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. A garantia que Raabe recebeu por parte dos espias estava condicionado aquela fita vermelha que seria colocada sobre a janela por onde os espias desceram. Olhe para mim, uma fitinha vermelha na janela. Diga comigo: uma fitinha vermelha e uma palavra liberada. Tem que ter fé, né? E por que você começa a duvidar? Mais do que a fita vermelha, o sangue que foi derramado há 2000 anos sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, e uma palavra liberada. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Eu não senti nenhum arrepio, não precisa. Na hora certa você vai ver que essa casa não vai cair. Não fique vivendo debaixo de condenação. Sabe por que muita gente não está crescendo? Porque o diabo colocou debaixo dos escombros da condenação. Pastor Ricardo, é incrível como tem gente se autoculpando, vivendo debaixo desses escombros de condenação. E quem vive debaixo de condenação não corre para o arrependimento, porque acha que não tem mais jeito. Quem sabe o que a fita vermelha fez na sua casa, na sua vida, quando precisa, corre para o lugar da redenção e da restauração. E sabe que um coração contrito e quebrantado Deus nunca vai desprezar. Lute, guerreie pela sua aliança de sangue, para você não viver condenado. Se quando você era Raabe, ele entrou na sua casa, quanto mais agora. Não pare no meio do caminho. 7 vezes o justo vai cair, 7 vezes o Senhor vai levantar. Esse é o ano que Deus vai levantar vidas que alguém achava que nunca iria levantar. Deus vai levantar de novo, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu vou repetir: tem gente aqui que vai escandalizar positivamente o mundo, porque Deus vai levantar numa unção tão poderosa, numa glória tão poderosa. Deus vai levantar de novo, porque Ele disse: eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de você. Sai debaixo desses escombros, porque eu vou fazer tudo novo novamente. Sabe uma das coisas mais lindas, Raquel,
é que Deus o tempo todo Ele está dizendo: eu faço novas todas as coisas. Por que Deus está sempre falando que Ele faz novas todas as coisas? Porque a gente tem ainda uma capacidade de quebrar coisas boas, e aí Deus tem que vir e fazer novo de novo, até que a gente amadureça e não quebra mais. Escute, vai chegar um momento que você não vai ser mais como aquela criança que você dá um brinquedo e ela quebra e quer outro brinquedo. Você vai crescer, e aquilo que você receber você vai proteger, você vai guardar, e você vai prosperar, e você vai receber coisas maiores, e você vai receber coisas ainda muito maiores. Mas muitos que caíram, Deus vai levantar nesses dias. Saia debaixo desses escombros, saia debaixo dessa acusação, saia debaixo de tudo aquilo que o inimigo está querendo fazer com que você viva. Deixa eu lhe dar uma palavra: o Senhor é o Deus que tem um futuro para a sua vida. O Senhor é o Deus que tem um futuro promissor para a sua vida. O Senhor é o Deus que está dizendo: ei, Raabe, não importa quanto tempo você passou nessa vida totalmente absurda, eu vou construir algo novo em sua vida, e você vai gerar aquele que virá para salvar a humanidade. Uau! Você consegue imaginar uma Raabe que se prostituiu a vida inteira e nunca teve filhos, e quando ela sai daquela condição, ela casa com Salmão, e o filho que ela tem se chama Boaz. Diga comigo: Boaz. Uma figura de Jesus lá no Antigo Testamento. Você quer ver a figura de Boaz? Leia o livro de Ruth. Quando Ruth volta junto com Noemi, ela vai ela vai buscar nos campos de Boaz, e Boaz se apaixona por ela e diz: eu quero Ruth. E ele compra o direito de abrir novamente os selos, ele compra o direito de abrir a herança de Noemi, e ele resgata Ruth, e ele dá Obed, e Obed dá Jessé, e Jessé dá Davi, e da raiz de Davi vem Jesus. Escute, o útero que não podia gerar, agora está gerando príncipes para o Senhor. Que coisa tremenda. A Raabe se casou com um príncipe chamado Salmão, de Judá, lá de Judá. A mulher que vivia se prostituindo agora tem um casamento. O Salmão não perguntou quem ela era, o Salmão não perguntou como ela vivia. Ele olhou para ela com um olhar de misericórdia e de amor, e desposou ela, e tomou ela por esposa, e gerou dela um filho chamado Boaz. E sabe o que significa o nome Boaz? É uma das colunas que está no templo, é uma das duas colunas, Jaquim de um lado e Boaz do outro lado. A bênção da provisão e a bênção da força e provisão no templo do Senhor. Escute, o Senhor vai fazer gerar provisão na vida de vocês. Que coisa linda. Eu me apaixono por essa história, porque a história da nossa redenção está escrita lá atrás, porque Deus anuncia o fim no começo. Ele mostra tudo no começo, e tem uma história nova começando aqui. Carla, tem uma nova história começando aqui. Deus está dizendo: o que eu estou fazendo hoje é aquilo que eu vou completar lá no futuro, na sua vida. Saia debaixo dos escombros, saia debaixo dessa coisa de você falar: não tem jeito. Deus diz: tudo eu faço nova, de novo, todas as coisas. Meu Deus, meu Deus, é tremendo, porque é uma decisão. Essa mulher sai agora, ela é desposada, ela gera um filho, e esse filho é Boaz, e esse Boaz vai ser aquele que vai resgatar também uma Raabe de Moabe, chamado Ruth, e vai tomá-la com amor, e gerar um filho chamado Obed, e Obed vai gerar Jessé,
e Jessé vai gerar Davi, e Davi vai gerar o Messias. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias. Aplauda mais forte ao Senhor. Pela cara de vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que o que vocês vão gerar daqui para frente não se compara com aquilo que vocês geraram lá para trás. Que o que eu vou começar a fazer a partir desse momento agora. Por isso olhe para frente, olhe para o futuro. Saia debaixo desses escombros, saia debaixo dessas pechas malignas. Porque alguém poderia dizer: ô Salmão, você vai casar com a prostituta Raabe, uma mulher que não é nem da tribo de Israel. Ele disse: vou, porque Deus entrou na casa dela e resgatou ela. Se Deus olhou para ela lá em Jericó, porque eu não vou olhar para ela com o olhar que Deus olhou para ela? Escute, as pessoas podem lhe julgar, mas Deus olhou para você com olhar de amor. Deus olhou para você com olhar para fazer uma nova história. E a sua história agora não só vai marcar a sua família, mas vai marcar as famílias daqui para frente. Ainda não entendeu? Quer que eu decodifique melhor? Quer que eu desenhe? O que Deus está dizendo é: por que você vive se acusando? Por que você acha que a sua autoacusação vai trazer qualquer tipo de justiça para a sua vida? Até quando você vai ficar se autopunindo, fugindo da minha graça? Porque quem se autopune é orgulhoso, soberbo, arrogante e não sabe o que é graça na sua vida. Até quando você vai ficar se desculpando de culpas que você poderia levar na cruz e receber o perdão e começar a vida de novo? Até quando? Até quando você vai fugir da fita escarlate? Até quando você vai fugir desse lugar onde o Senhor colocou a proteção? Desse lugar onde o sangue corre como um rio para lhe lavar e fazer uma nova vida? Lute, lute, lute para sair debaixo de todas estas condenações, porque agora nenhuma condenação há. Diga amém. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida já me libertou de toda a lei do pecado e da morte. Diga glória a Deus. E eu vou encerrando, porque o horário lá está me dizendo que eu preciso me virar. E por último, lute pela volta do Messias. Lute. Diga para quem está ao seu lado: não viva sem propósito. Quem vive sem propósito não se prepara para a volta do Messias. A vida tem que ter propósito, porque quando a vida perde propósito, ela perde sentido. Quando a vida perde propósito, ela perde sentido. Quem vive por viver não presta para viver. A gente tem que lutar pelo propósito. Você quer ver a vinda do Messias? Lute por essa vinda, se conectando no corpo, vivendo na conexão do corpo. Raabe, Eliane, saiu daquela casa de prostituição e entrou na família de Israel. E não só na família de Israel, mas ela entrou na genealogia do Salvador que haveria de vir. A vida dela sai de uma vida sem propósito para uma vida com propósito. E agora a Raabe está anunciando que venha o Messias, e ele veio. Agora nós podemos nos ligar também na mesma genealogia que diz que volte o Messias. Maranata, Yeshua! Porque eu me conecto na igreja e me caso com o Messias, o meu Senhor, aquele que está gerando todos os dias uma geração que vai ser arrebatada. Quantos creem nisso? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Eu vou viver para um propósito. Eu vou gerar com o meu Messias. Eu vou gerar com o meu noivo. Eu vou gerar com o meu Salmão as gerações que vão trazer o Messias de volta.
Rute capítulo 4, versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi, diga comprei, tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilom, a Malom, e também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, porque para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos, e da porta da sua cidade, disso sois hoje testemunhas. O nosso Boaz comprou para Deus todos aqueles que procedem de toda tribo, língua, povos e nações, e para Deus os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão para todo sempre. Escute, nós fomos comprados, e aquele que nos comprou agora, ele tomou o livro que estava selado, a escritura de propriedade da terra está na mão do nosso Boaz, está na mão do nosso Senhor, e ele começou a abrir os selos, para dar continuidade à nossa história, para dizer para cada um de nós, que nós temos direito, que nós podemos viver a redenção do Senhor. Ele comprou para que nós pudéssemos viver, assim como Boaz comprou de volta, e nasce Obed, filho de Rute. Mas Noemi toma ele no colo, porque aquele que nasce dessa compra, ele vale por dois, porque a igreja do novo homem são judeus e gentios no corpo de Cristo Jesus. Não é uma coisa, é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias. Amém. Queridos, a história de Raabe tem um desfecho maravilhoso, pois ela foi vencedora em todas as lutas que empreendeu. A sua visão de crescer e desenvolver foi coroada com a sua inclusão na genealogia de Jesus, Mateus 1,5. Pela história, Raabe, após ter sido salva, largou sua vida de prostituição, conheceu Salmão, se casaram, tiveram um filho, que foi justamente Boaz, que significa nele estar força. E toda a sua luta teve esse maravilhoso propósito, para que o Messias pudesse vir através daquela que aos olhos humanos não tinha nenhum valor. Na sua história, Boaz também encontrou alguém que era moabita, mas que foi resgatada para também participar da genealogia do Messias. A vida de Rute foi completamente transformada por este resgate, demonstrando o poder regenerador do Espírito, que pode fazer novas todas as coisas. Posso ouvir um amém? Nós, como igreja, estamos anunciando o Evangelho para salvar muitas vidas, para ver a obra de regeneração realizada e apressar a volta do Senhor Jesus. E quando eu vivo a fé de Raabe, eu vivo vitórias incontestáveis, eu tenho escapes e livramentos sobrenaturais, eu vejo famílias sendo salvas da destruição do mundo, eu vejo o meu futuro, um futuro de honras, de glórias, que apaga o meu passado de derrota e de vergonha, e me faz uma nova estrutura, uma nova vida. Eu sou liberto de toda acusação de Satanás, e trago a marca do sangue, e o destruidor não pode tocar na minha vida e na minha história. Hoje, o Senhor quer nos batizar com essa fé de Raabe, essa fé de Raabe, para que nós possamos empreender o sobrenatural nesses dias.